Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é dia 3 de abril, segunda-feira. Já quero desejar aí para vocês uma ótima semana, uma semana abençoada para todos. Vamos para cima, que é semana de estreia do Corinthians na Libertadores, tá? Então já vamos criando aquela expectativa, certo? Aquele clima aí bacana pro início da Libertadores. E peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo para vocês. Rapaziada, se inscreve para bater 87 mil inscritos, ative o sininho de notificações e vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem foi meu aniversário, vou até pegar aqui um dos presentes que eu ganhei, não sei se vai dar pra ver direitinho, tá? Mas é um tijolo do Corinthians, tá? Que foi uma campanha que o nosso clube fez na época da construção do estádio, tá até aqui, ó, 2014, tá? Então tem um tijolinho, tá escrito Corinthians, SCCP, Arena 2014. Foi uma época que eles fizeram, né? Pegaram alguns tijolinhos que era da época do estádio, que não sei o que, do terreno, da construção, e venderam, tá? Eu ganhei de presente ontem, tá até embalado aqui, vou abrir depois, tá? Pra colocar no cenário e tudo mais, mas fiquei muito feliz, tá? Com esse presente, a gente vai expondo aqui pra vocês. E vamos pra cima, tá? Que a nossa equipe feminina entrou em campo ontem contra o Real Brasília, lá no estádio Defelê, no Distrito Federal, né? Em Brasília mesmo. Corinthians e Real Brasília. E o jogo ficou em 0-0, tá? Foi o primeiro jogo na temporada aí que as brabas passaram em branco, não fizeram gols, tá? E aí, consequentemente, nosso time empatou, tá? Não tomaram gols também, né? Conseguiu aí esse ponto que é importante, tá? A gente perde o 100% de aproveitamento na competição, mas se mantém na liderança, certo? O Flamengo venceu o Atlético Paranaense, encostou no Corinthians, tá com 15 pontos, o Corinthians está com 16. Então o Flamengo tem uma derrota no campeonato, o Corinthians tem um empate, o resto tudo vitória, tá? Então a gente segue a esse retrospecto positivo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e a CBF divulgou aí as datas, horários dos jogos da Copa do Brasil e também das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos primeiro aí para a Copa do Brasil, certo? O Corinthians enfrenta o Remo dia 12, fora de casa, e aí recebe o Remo no dia 26, certo? Os dois jogos vão acontecer, como eu falei, dia 12 e dia 26 são quartas-feiras, tá? Os dois jogos às 9h30 da noite, certo? 21h30. Qual que é o problema? A transmissão desses jogos vão acontecer aí pelo Sport TV e pelo Premier. Não vai passar na TV aberta, certo? Remo e Corinthians, Corinthians e Remo, Sport TV e Premier, dias 12 e 26 de abril, às 9h30 da noite, rapaziada. Já anotem aí na agenda. E aí, vamos lá. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro, domingo, dia 16, 4 horas da tarde. No outro domingo agora dia 9, ainda é a final do Paulistão. No outro domingo, dia 16, Corinthians e Cruzeiro, tá? Depois a gente joga dia 24, segunda-feira contra o Goiás, 19 horas da noite, tá? Fora de casa aí. Dia 29, Palmeiras e Corinthians, fora de casa, 6h30 da noite também. Quarta rodada, dia 8/5, segunda-feira, Corinthians e Fortaleza, 8 horas da noite, lá na Neoquímica Arena. Quinta rodada, dia 11, quinta-feira, Botafogo e Corinthians, 7 da noite. Sexta rodada, dia 14, domingo, 4 horas da tarde, Corinthians e São Paulo, tá? Dia 21, que é a sétima rodada, Flamengo e Corinthians, às 4 da tarde também, dia 21, domingo, né? 4 da tarde, Flamengo e Corinthians, certo? Fora de casa. Dia 28 a gente recebe o Fluminense na Arena, domingo também, 4 horas da tarde. Então 3 domingos aí na sequência, o Corinthians jogando 4 da tarde com transmissão na Globo, tá? Isso tudo no mês de maio, no próximo mês, dia 14, 21 e 28. Nona rodada, fora de casa, né? Dia 3/6, América Mineiro e Corinthians, 6h30. E aí a 10ª rodada, que é Corinthians e Cuiabá, não definiram ainda.
Certo, rapaziada? Quero saber o que vocês esperam dessa sequência aí do Corinthians. Temos Brasileirão, temos Copa do Brasil e também a Libertadores, que eu já passei as datas aí pra vocês, rapaziada. Bom, e lembrando que esse vídeo aí é um oferecimento da 1xBet, nossa patrocinadora, nossa parceira aqui do canal John do Timão, tá? Uma empresa aí que já tem cooperações esportivas com Liverpool, Barcelona, diversos clubes aí do mundo inteiro, tá? Uma empresa aí de confiança. E aí pra você que quer fazer a sua aposta, temos aqui o bônus, tá? Do John do Timão, o cupom DMAO. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar no comentário fixado. Com esse bônus, você clica no link, tá? Vai direcionar para a página da 1xBet. Você faz aí o seu primeiro investimento e ganha 100% de bônus. Pô, John, vou colocar lá R$50 para fazer umas apostas. Já vai virar 100. Vou colocar R$500, vão virar 1.000, tá? Então até R$1.200 bônus de 100% pelo cupom e pelo link aí do John do Timão. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. Bom, a nossa equipe ontem retornou aí da folga, né? Folgaram no sábado, certo? E aí ontem, domingo, treinaram, certo? Já que o Corinthians entra em campo na quinta-feira, certo? Contra o Liverpool do Uruguai. Aí final de semana não joga, que é o final de semana da Copa do Brasil, do Paulistão. Aí joga no meio de semana que vem, que é a ida, tá, da Copa do Brasil. Então o Corinthians ainda está com um calendário tranquilo. A partir do dia 12, aí é meio de semana, final de semana. Meio de semana, final de semana. Jogando direto. Então o nosso time, por incapacidade, por incompetência, alguma coisa, não está jogando. Está treinando, fazendo praticamente outra pré-temporada dentro já da temporada. Certo? Então não dá pra ficar depois, ai não, tá cansado, time isso, tem que se recuperar. Tá tendo folga, tá só treinando, tranquilo. Tá tranquilo por enquanto, né, rapaziada? E o nosso técnico Fernando Lázaro, tá, comandou um trabalho aí de posicionamento defensivo com laterais e zagueiros e depois uma atividade de marcação, pressão e posse de bola em espaço reduzido. E aí já temos uma provável escalação do Corinthians para a estreia da Libertadores, tá? Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos. A situação do Caetano já foi explicada. O Bruno Mendes está suspenso para a estreia da Libertadores. Ele foi expulso na nossa eliminação no ano passado, tá? Então para esse ano ele cumpre suspensão automática no primeiro jogo. Então a zaga com Gil, Caetano, Fábio Santos e Fagner. Meio campo, o time que treinou foi Rony, Fausto Vera, Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então a dupla de volantes ali, Rony, primeiro volante, e o Fausto, tendo mais essa liberdade. Giuliano e Renato, para ter essa posse de bola, esse controle aí, essa armação do time. Roger na esquerda e Yuri Alberto avançado. Quero saber a opinião de vocês sobre a provável escalação do Corinthians para o jogo de quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai. E aí o Renato Augusto comentou, né, sobre esse retorno dele, já está treinando normalmente com os demais companheiros, tá? Ele se machucou aí na partida contra o Santo André, eu acho que era a última partida, né, da fase de grupos do Campeonato Paulista. Vem fazendo recuperação, um mês, né, de tratamento e tal. Inclusive, eles iriam acelerar para ele jogar o mata-mata, a semifinal. O Corinthians foi eliminado. O que fez? Muda a programação, agora recupera com calma. Certo? O Corinthians ficou aí 20 dias parados. Então, teve tempo para recuperar o Renato. E o Renato falou o seguinte, ó. Estou me sentindo bem. Na hora que me machuquei, fiquei bem preocupado, com medo de ser algo mais grave. Depois vi a imagem e percebi o quanto poderia ter sido pior. Perto do que poderia ter sido, foi um problema pequeno. Tá? Então ele poderia, por exemplo, ter tido uma lesão parecida com a do Paulinho, com a do Mosquito, que tira o cara por pelo menos 6 meses de campo. Tá? Então o do Renato foi algo um pouco mais tranquilo, já recuperou e deve estar em campo aí quinta-feira contra o Liverpool. E aí o Renato falou o seguinte: é claro que é ruim ficar parado, ficar um tempo parado, mas eu trabalhei bem nesse período de pausa e me sinto bem. O trabalhei, no caso que ele fala, é o joelho dele, né? Eu tinha me preparado muito para chegar forte nas finais do Paulista. Você perde um pouco do ritmo, desce de nível, mas agora é recuperar jogo a jogo, crescer para poder ajudar a equipe.
Tá? Então acho que é basicamente isso que o Renato trouxe nessa situação aí de recuperação. Ele trabalhou muito bem com o Bruno Maziotti, né, acompanhando aí bem de perto a situação do Renato, e a gente torce aí por uma recuperação legal do nosso camisa 8, rapaziada. Bom, e aí hoje já vou fazer as minhas apostas aqui da 1xBet, tá? Temos jogo do campeonato inglês, tem campeonato espanhol, né? Aqueles jogos remanescentes aí de segunda-feira. Tem a rodada do final de semana, sempre fica 1 ou 2 jogos aí para segunda-feira. Outra dica importante, temos jogos do campeonato sul-americano sub-20, tá? Então o Brasil pega a Colômbia, o Chile pega o Uruguai, jogo sub-20 não, sub-17. Tá? Do Sul-Americano Sub-17. Ponto importante, dá para apostar em gols. Jogos assim de categoria de base, normalmente, o número de gols são altos, tá? A seleção brasileira vem bem preparada aí, dá para apostar numa combinação de vitória, mais números de gols, tá? Então a dica do John aí é Campeonato Sul-Americano Sub-17, além dos jogos aí de campeonato espanhol, inglês e italiano. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. Bom, o Mano Menezes pediu para a diretoria do Internacional a contratação do zagueiro Bruno Mendes, que já trabalhou com ele aí no ano passado, ficou emprestado aí pro Inter um tempo e tal, retornou ao Corinthians. Hoje, para mim, é titular absoluto do Corinthians. Hoje a defesa do Corinthians é Bruno Mendes e mais um. Tá? Para mim, o Bruno Mendes é o titular. Quem é a dupla dele, a gente pode debater, tá? E aí, obviamente, o Inter ficou em cima e tudo mais, sabendo que o contrato do Bruno Mendes encerra no fim do ano. Então o Inter já ficou de olho. Se o Corinthians enrola até o meio do ano, não renova com ele, perde o jogador de graça. Só que o Corinthians já se adiantou, os empresários do Bruno Mendes ficaram enrolando para renovar e tal. Não, em abril em março a gente vai viajar para o Brasil para renovar. Estamos em abril. Eles vieram para cá? Não vieram. O que o Corinthians fez? Entrou em contato com o Bruno Mendes, falou: Bruno, nossa ideia de proposta é essa, o que você acha e tal. Ofereceu acho que 3 anos de contrato pro Bruno e dobrar o salário dele, certo? O Bruno respondeu positivamente, tá? Só que eu só acredito quando o contrato estiver assinado. E a reunião com os empresários, João, estava esperando eles virem para cá, vem, não vem, tal. O Corinthians joga quinta-feira no Uruguai. Os empresários do Bruno Mendes são do Uruguai, são uruguaios, né? Assim como o Bruno Mendes. Então o que o Corinthians fez? Não vão vir para cá? Beleza. Primeira semana de abril estaremos no Uruguai. Então a gente aproveita e faz essa reunião, tá? Então o Corinthians, além de ir para jogar pela Libertadores, já vive essa expectativa de fazer essa reunião e acertar a renovação de contrato do zagueiro Bruno Mendes. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, o volante Thiaguinho do Água Santa, que inclusive venceram ontem aí, né, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Parabéns aí parabéns ao Água Santa pela campanha, tá, no estadual. E é uma situação, cara, até bizarra. Porque meu primeiro jogo na Arena esse ano, fui assistir, foi Corinthians e Água Santa. Foi a estreia do Corinthians na Arena. A gente estreou fora, né, contra o Bragantino, perdeu. Vem pro jogo em casa contra o Água Santa. Foi um amasso do Corinthians. Um amasso. 3-0. E aí pega a reta final do campeonato, o Água Santa fez isso aqui, ó. Subiu muito de nível, de atuação, certo? De dedicação, de esforço. Eu não vi o jogo de ontem, tá? O jogo aí Água Santa e Palmeiras, que foi 2-1 pro Água Santa, não vi o jogo. Vi só alguns lances, vi os gols e um outro lance assim mais específico. Mas o pessoal elogiando bastante a atuação do Água Santa, tá? E aí temos o Thiaguinho, que é ex-volante do Corinthians, atualmente está no Água Santa, e aí comentou um pouco sobre a passagem dele aqui na nossa equipe e o momento que ele vive hoje lá na equipe de Diadema. Ele falou, foi algo surreal, eu saí do Nacional e fui para o Corinthians, acho muito parecido com o que estou vivendo hoje no Água, com proporções diferentes. O Água Santa está acima do Nacional e do Juventus e estamos na elite do futebol paulista. É muito difícil ir do Nacional para o Corinthians e é muito difícil estar na final do Paulistão. Tá? Ele falou, eu acho difícil a gente falar o que realmente aconteceu quando eu saí do Corinthians. O Corinthians é um clube imenso, de proporção mundial, é muito jogador, muita cobrança, certo? Tem que estar ganhando títulos, estar em evidência e jogando bem.
Ele falou da época que ele esteve, né, em 2018, ele falou, cheguei em 18, aproveitei ao máximo, tive a oportunidade de estar lá e senti cada momento. É um grande time, em 2018 tive a oportunidade, fiz, tentei, o time não estava tão legal, certo? Estava numa fase aí complicada, e em 2019 chegaram alguns reforços, o Richard, o Ramiro, tivemos o Ralf, o Gabriel, e aí eu acabei perdendo um pouco de espaço. E aí ele falou, ó, não tem muito o que falar do Corinthians, quando foi legal, mas não deu certo, o que fica é a história. E aí, por fim, tá? Por fim, perguntaram pra ele, e sobre o seu futuro? Pensa em voltar ao Corinthians? Ele falou, ó, claro que eu penso em voltar. Quem não pensa? Eu, por muito tempo, fiquei pensando nisso. Por que eu não fiquei lá? Em vez de eu pensar, eu vou voltar. Ficava remoendo o passado, sendo que sei que tenho condições de voltar ao clube. Tá? Então isso ele ficava se perguntando por o motivo da saída dele, ao invés de parar e falar, beleza, já saí, minha realidade agora é outra. Se eu quero jogar no Corinthians novamente, eu tenho que lutar. Tenho que mostrar o meu valor, tá? Thiaguinho está na final aí do Campeonato Paulista. Obviamente, agora vai aparecer. Quando tava aqui não prestava, agora tá lá, é o melhor volante. Não, e não. Certo? É uma situação muito diferente. No Água Santa não tem a pressão que ele tinha. Obviamente que hoje ele tem muito mais experiência do que antes. A gente tá falando aí de 5, 4 anos atrás. Certo? O cara vai adquirindo experiência, vai evoluindo. Hoje, então, o Thiaguinho seria a resolução pro Corinthians? Não sei e acho que não, tá? Não sei, mas acho que não. Não vejo hoje, o Thiaguinho chegando pro Corinthians e sendo a solução. Mas respeito e admiro muito essa vontade dele, esse sonho, essa mentalidade dele de, não deu certo, beleza, bacana, mas eu vou correr atrás para retornar pro clube, tá? E aí, quem vai responder isso pra gente é só o tempo, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês sobre o que achavam do Thiaguinho na época que passou aqui pelo Corinthians e o que acharam da atuação dele na final de ontem, quem assistiu aí a partida inteira. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!